Tamo junto, família Tricolor. Uma quinta-feira abençoada para todos vocês. Forte abraço e sejam bem-vindos ao nosso canal. Tamo junto, Fusão, Lealdade Tricolor. Sempre é muito bom tê-los conosco. Família, hoje vamos falar um pouco de Renato Gaúcho? Rapaz, ó, quando eu falo para vocês que eu trago o contraponto, muita gente fica daquela... Eu não vim aqui para falar a mesma coisa que os caras, porque tem muitas coisas que eu não concordo e que eu não vejo ninguém defender o que eu concordo, o que eu penso. Será que eu estou errado da forma que eu penso? Eu não acho que o Renato Gaúcho esteja errado. Mas vou explicar por quê. Quero sua opinião, saber se tu concorda ou não, ok? Quero falar de André Rizek, jornalista do Grupo Globo. Deu uma declaração sobre o Arias. Concordei em partes, umas coisas sim, outras não. Jogador do Flusão na pré-lista de convocação do nosso treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior. Aí eu pergunto, pra quê? Eu vou explicar o porquê. E muitas outras coisas mais. Segura aí que eu já volto, que é rapidinho. Diga lá, família Tricolor. Forte abraço para todos. Eu sou Portela Leite e mais uma vez, obrigado pelo carinho da atenção de vocês. Eu, como sempre, não acho palavras para dimensionar essa gratidão. Muito obrigado mesmo, ok? E faça um favor, antes de eu comprovar o meu contraponto, fala um favor para mim. Porra, me ajuda aí. É 0800 até 2058, promoção. Faz aquele triplo C. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. Vem crescer junto comigo, galera. Pô, tô precisando tanto desse apoio de vocês. Eu quero trazer conteúdo pra vocês todo dia. É uma satisfação imensa que eu tenho, ok? E convenhamos, né? É bom de montão falar do Flusão, não é? Fala a verdade. Vamos lá, galera. Eu quero abrir os trabalhos de hoje. Vamos abrir os caminhos com uma situação que eu achei bem curiosa, né? Mas não é só aqui no Rio de Janeiro. Isso é um mal que acontece no Brasil todo. No Brasil todo. Vimos agora Renato Gaúcho botou o time com 2 zagueiros no Sul. Nós fizemos o primeiro tempo massacrante. Depois tomamos 2 gols bobos de bola parada, de lance bobo. E eles vieram para cá com a mentalidade do Renato. Eu vou com 3 zagueiros, que com 3 eu quase dei mole lá. Então ele veio com 3 zagueiros. Porém, aconteceu o que aconteceu. Rapaz, depois do jogo, eu vou botar para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha, o que ocorreu na coletiva do Renato após o jogo. Dá uma olhada aí. O porquê dessa decisão e o porquê colocar um time, e quero te pedir desculpa pela palavra, tão acadelado no primeiro tempo, tão recuado, aceitando tanto o jogo do Fluminense, por que não jogar como o Grêmio na noite de hoje? Porque no primeiro jogo contra o Fluminense a gente jogou com 2 zagueiros e a gente deu bastante espaço para o time do Fluminense, coisa que não poderia acontecer hoje. A gente tinha que ser mais malandro, essa que é a verdade, durante o primeiro tempo, porque a gente não tomássemos aqueles 2 gols. Aí você fala que o Miguel e o Franco são bons jogadores, vem se apresentando bem. Eu concordo com você. Aí você fala que o Soteldo e o Martin não vem bem, então. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá para o Guerra para ele te dar um emprego. Aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. Aí veio uma série de perguntas que eu sempre quis fazer, só que eu nunca tive para ninguém. A quem fazer essas perguntas? Então, de repente, eu vou fazer para vocês aqui e quero ver se vocês podem me ajudar a achar uma resposta, ok? Em primeiro lugar, galera, olha só, jornalista tem que ter todo o respeito do planeta. Jornalista, repórter,
todo o respeito do planeta. Só que eu sou a favor que eles também respeitem. Ok? Eu sou a favor que eles também respeitem. Por que eu estou falando isso? O cara faz a pergunta para o Renato. Renato faz a pergunta para ele. Aí ele já quer mudar o esquema tático do Renato. Se ele se acha bem melhor do que o Renato, por que ele não investe na carreira dele de treinador, cara? Não estou falando que não seja, não, pô. Mas que tenha personalidade, vai lá e invista. Agora não atrapalha o trabalho dos outros. Porque é muito mole atacar o Renato. Só que engenheiros de obras prontas é fácil, amigo. É fácil. Antes ele só tinha um palpite. Quando o Renato faz o esquema dele e ganha o jogo, aí eles engolem o palpite e jogam pela janela. E uma coisa que me intriga, é o corporativismo da imprensa. Ninguém chega e dá o nome pro repórter. O cara que fez a pergunta pro Renato é Renato Gaúcho respondendo ao repórter quem? Onde ele trabalha? Ninguém sabe. Sabe sim que é um jornalista. Aí sabe o que acontece? Como o cara ganhou o nome de jornalista, tudo quanto é jornalista vai contra o Renato. E quem for a favor do Renato está indo contra a causa. Eu acho desnecessário isso. Eu não estou aqui, não vou nem falar, tirar partido de ninguém que Renato ou o jornalista esteja certo ou errado, não é isso. Só que eu acho que o Renato não vai lá na redação e falar para ele, amigão, essa matéria tá uma porcaria, dá para tu mudar isso aqui, troca isso aqui, não vai, né? E tem uma outra coisa, cara, que eu acho uma falta de respeito, que eu acho que falta um feeling de muitos repórteres, é que, cara, o cara também tá de cabeça quente, o cara não queria perder, bicho. Não pensa vocês que ele queria perder, que ele não queria perder, pô. Nem o Renato e nem o jogador que tá ali. Aí eu faço a pergunta para vocês, galera. Olha só. É uma coisa que eu acho muito heróico do Grêmio. Eu acho muito heróico do Grêmio. Tanto o Inter quanto o Grêmio. Cara, os caras tiveram uma derrocata braba com aquelas enchentes. Os caras estão rodando o país igual maluco para continuar o campeonato. Os jogadores... O do Inter nem tanto, que o do Inter já voltou pro Beira-Rio. O Grêmio não voltou pro estádio dele ainda. Não conseguiu. Então os jogos é totalmente com logística maluca. O Grêmio tem passado por uma situação muito complicada. Os caras, depois de tudo isso que eu comentei, ainda conseguiram chegar nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu sei que eu vou trazer uma reflexão para vocês, que ninguém vai informar vocês. Eu vou trazer uma reflexão que eu quero pegar a opinião de vocês. E vocês vão poder chegar ao denominador comum. Depois de tudo isso que eu falei, enchente, logística, até para jogar em casa, não tem casa, estou jogando no quintal dos outros. Então, o Grêmio ainda chegou nas oitavas. Perdeu ontem. Está fora da Libertadores. Agora, a culpa realmente é do Renato? Ou é de quem já tinha dado como certa a vitória do Grêmio? Para quem vendeu para a torcida a vitória fácil? E isso eles não querem assumir essa culpa não, né, galera? Em algum momento o Renato falou que ia ser fácil. Eu acho que a maior revolta deles é que eles venderam uma vitória fácil. Como é que foi aquele outro jornalista lá, que eu não sei o nome dele, o Barbudo? Você acha que eu estou preocupado com o Fluminense? Eu quero pegar o Fluminense mesmo. Lembram disso? Cadê ele botar a cara agora e falar eu estava errado? Só que ninguém tem humildade para chegar e falar, galera, desculpe, eu errei. Eu pensei que o Fluminense fosse uma coisa e quebrei a cara. Mas não, isso não ocorre. O que ocorre é a culpa do Renato.
Quem instigou a torcida, quem garantiu que o Grêmio passaria fácil, foi parte desses formadores de opinião. E eu já deixo claro para vocês, sempre falando no canal, formadores de opinião abrange tudo. Jornalista, repórter e internet. Geradores de conteúdo, geradores de opinião. Cadê aqueles caras da mesa redonda? Grêmio já passou, é mole. E campeão o quê? É mole. Ah, foi mole que pegou o Inter. Se pega a gente passa. E aí? Então quem é que está errado? O Renato, que brigou até o final, ou parte da imprensa lá, os geradores de conteúdo, que cantaram vitória antes do tempo, iludindo a torcida? Deixa a sua opinião aí, por favor. Quero saber se o Renato está errado nisso. Eu, particularmente, cara, se eu tivesse que escolher um lado, eu acho que o Renato não está errado. Até porque a resposta do Renato ontem é uma clara insatisfação por ter perdido. Aí você já perdeu, tu está insatisfeito. Ainda bem ouvir abobrinha, porque aquilo é abobrinha, pô. Depois que o cara perde o jogo, tu falar que o esquema dele é ruim, aí é fácil, pô. Aí é chover no molhado. Vou contar uma história para vocês. Aqui no Rio, teve um comentarista excelente. O cara marcou a época aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente já está com Deus Pai, já desencarnou, já está com o Papai do Céu. E ele se meteu a técnico do time dele. Técnico profissional. Sabe o que aconteceu? Eu não vou falar o nome para não criar polêmica, até por respeito ao profissional, que é excelente, uma figura humana fantástica. Não era do meu clube não, era de outro, mas é uma figura humana fantástica. Mas ele pegou um time considerado maravilhoso, e em pleno centenário da sua equipe, só não foi rebaixado porque o presidente mudou o regulamento da competição durante a competição, no final dela. Então, parceiro, quem está de fora é sempre mais fácil. Quem está de fora é sempre mais fácil. Falar pro Renato agora, não, por que você não botou o goleiro de centroavante? Pega o centroavante e bota de lateral. E que daria jeito, é mole, eu também falo, pô. Depois que a casa caiu, ou depois que ganhou, fez o que eu falei, eu ia fazer isso. O Renato fez certo, ganhou por causa disso. Aí é mole, amigo. Deixa a sua opinião aí, por favor. Quero saber o que vocês acham. Família, uma outra questão que eu quero trazer aqui. O renomado jornalista André Rizek, respeitado, Grupo Globo. Eu vou deixar aqui uma análise que ele fez sobre o John Arias. Eu gostei de alguns pontos. Falar bem sobre o mercado lá fora. Por que o John Arias ainda está no Fluminense. Ô, doutor Rizek, por gentileza, faz esse comentário aí, tira ele do ar, faz esse comentário depois da janela, por favor. Não quero ninguém atrás do Arias não, pô. Faz depois da janela. Deixa o Pelé colombiano aqui. Quem acompanhou a última coletiva do Fluminense foi o Mano Menezes e o John Arias. Chamaram o Arias de Pelé colombiano. Ele inteligentemente, né, meu? Se esquivou da comparação e falou, não, isso não é pra mim não. E passou um pouco do que é a imagem do Pelé pro mundo, né? E realmente, ídolos nacionais, nós não tratamos com respeito. Tem o último caso aí do Thiago Silva, né? Thiago Silva na Copa de 2014 saiu chorando. A maioria dos geradores de conteúdo, né? Os repórteres que eu falo, jornalistas, não, que o Thiago Silva é um chorão, é um bobão, não é capitão, não é isso, não é aquilo. A gente sabe por que eles falaram isso, né? Aí como foi agora, quando o Cristiano Ronaldo chorou por Portugal ter sido eliminado da Eurocopa, e quando o Messi chorou porque saiu machucado da Copa América, olha, craque tão talentoso e sentimental, olha o amor pela nação.
É igual aquela comercial, né? O dos outros é sempre melhor do que o nosso, né? É o inverso. No comercial, o nosso é melhor do que os outros. Para eles, não. Os outros são melhores do que o nosso. Mas, nada aborrece. Parabéns ao Arias pela colocação, que foi fantástica. Mas aí, voltando ao Rizek, rapaz, ele faz um comentário que eu achei que ele deu uma escorregadela. Vou botar para vocês aí e quero que vocês dêem uma olhada. Dá uma olhadinha. O colombiano John Arias faz hora extra no futebol brasileiro. E ainda bem que isso acontece. Que ninguém na Europa olhou para esse jogador e falou: eu quero esse cara no meu time. Porque ele tem tudo que um jogador da posição dele precisa para atuar no futebol europeu. Ao contrário de outros meias muito talentosos do nosso futebol, ele tem intensidade, ele consegue cruzar o campo. Pega o segundo gol do Fluminense. O que ele fez foi um negócio absurdo. Ele cruza o Maracanã inteiro com a bola, ninguém do Grêmio consegue chegar na velocidade dele e ainda chega inteiro na área adversária para finalizar e conseguir o pênalti, o qual ele converteu fazendo 2-0 ali. Ele tem técnica, ele tem tática, inteligência, visão de jogo. Foi o único jogador do Fluminense que, no meu entendimento, conseguiu enfrentar dignamente os jogadores do Manchester City na final do Mundial do ano passado. É um jogador que, quando joga pela seleção dele, também mostra essas mesmas características. É muito regular e, no entanto, o mercado europeu, para nossa sorte, não olhou para o John Arias ainda. Os meias clássicos que atuam aqui no Brasil, eles, como a Arrascaeta, como o Ganso, são muito habilidosos, mas eles não têm aquela faísca que o europeu gosta de ver num jogador dessa posição que sobra no John Arias. Talvez o que explique a não ida dele para a Europa seja a idade. O Arias tem hoje 26 anos, vai fazer 27 em setembro, ou seja, mês que vem. E os clubes europeus têm levado cada vez mais jogadores jovens, né? De no máximo 21 anos para lá. Talvez isso explique. Porque na bola não dá para entender, para nossa sorte, como os europeus não olharam para o colombiano John Arias. Muito se fala do André, um belo jogador, um volante da primeira prateleira aqui no futebol brasileiro. Mas para mim o jogador especial que poderia jogar num grande clube europeu é o John Arias. Para a sorte do Fluminense, como ninguém olha para o Arias, ele pode dar sequência a uma trajetória que até aqui tem 178 jogos, 37 gols, 41 assistências e 4 títulos. E se o Fluminense ainda briga por um título nessa temporada da Libertadores, deve isso ao colombiano John Arias. Vocês concordam comigo que ele dá uma escorregadela quando ele fala que só o Arias jogou dignamente contra o Manchester City? Eu não sei se foi má vontade, má intenção eu sei que não foi. Com certeza ele não é tricolor, ele é de clube paulista, não tenho certeza disso. Mas, sei lá, distração, não quero acreditar que seja maldade. Mas falar que os jogadores não foram dignos contra o Manchester City, família, nós perdemos aquele jogo ali, numa falta de sorte no início do jogo, uma bola que Marcelo não errou, infelicidade total, não tinha nem um minuto de jogo. Depois, mesmo assim, nós passamos a ser superior que o Manchester City, superior ao Manchester City dentro de campo. Inclusive o próprio Guardiola fala isso na coletiva pós-jogo. Ele fala que ele ficou assustado porque ele pensou que com o erro o Fluminense iria se abater. Pelo contrário, ganhou mais força e em muitos momentos do jogo envolveu o Manchester City. Mas isso não tem interesse de ninguém trazer para nós, não. Até porque quando o Guardiola fala isso, é que ele não conhece de futebol. Ele acabou de falar bem do Fluminense, aí ele volta a ser o mago do futebol, entendeu? Teve aquele pênalti no Cano, se ele não tivesse impedido 1-1, porra, o juiz já tinha dado o pênalti. Eu só não estou atrás por causa do impedimento. Tava um pentelho de pulga na frente. 1-1, o jogo seria outro. Nós estávamos bem no jogo. Até o Phil Foden tentar um cruzamento, a bola bater no Nino e entrar. Ali ficou nítido que não era dia do Fluminense. Bateu o desânimo, tomamos o restante do gol, acabou o jogo, PT, saudações, paciência, não tinha jeito. Quando não é para ser, não é. Agora, falar que os outros jogadores não foram dignos, eu não concordo. Eu tenho certeza que ele não teve essa intenção, mas é só por isso que eu, entendeu? Eu boto aí Nino, Marcelo, Felipe Melo, Martinelli,
Todo time, Fábio, todo time, entendeu? Foram muito guerreiros, muito brigadores e foram vice-campeão do mundo. Então essa é só a discordância que eu tenho. Mas eu repito, eu tenho certeza que ele não fez por maldade, ok? Família, um outro assunto que eu quero botar para vocês aqui, quero finalizar esse vídeo com esse assunto. Eu vi alguma parte da entrevista do Mano Menezes, né? Como eu comentei agora do Arias. Cara, e algumas coisas eu não concordo com o que o Mano fala. Eu sei que tem muita gente que o Mano abre a boca, aquele sotaque gaúcho, tem uma rapaziada aí que gosta, né? Que ele é muito sincero, fala bonito, fala claro, fala... Eu sempre vou de rir com isso, cara. Mas, por exemplo, ele comenta que Fluminense agora, os jogadores no momento, eles, quando saem do departamento médico, eles vão para a transição, fica na transição e só passa a trabalhar com o grupo quando eles estão 100% recuperados. Legal. Mas eu acredito que ele não está inventando a roda. Isso aí é normal em todos os clubes do Brasil. O grande problema é que na gestão passada, Diniz não tinha elenco, pô. Não tinha reforços. A maioria estava machucado, pô. Então teve jogador, cheguei a brincar com vocês aqui, o jogador calça o chinelo, departamento médico, tira o chinelo, calça o tênis, vai para a transição. Da transição, tira o chinelo e calça chuteira para ir para o campo. Em muitos momentos, nossos jogadores saíam do chinelo para a chuteira porque não tinha outro. Temos aí exemplo de Felipe Melo, Manuel, Thiago Santos. Um monte. Então, não é uma coisa que o treinador queria fazer, ok? Só para deixar claro, porque fica a impressão de que a gestão passada queria fazer isso. Não é por aí, ok? Só para deixar claro. O Mano fez um trabalho legal em acertar a zaga. Acertou a zaga melhorou muito com o Mano. Porém, novamente, eu não vou tirar o mérito do Mano. Mas ter na zaga um Thiago Silva ajuda, né? Fala pra mim, ajuda um pouquinho só, né? Não é montão não, só um pouquinho, né? Contratação, o Ignacio ajuda, né? Ajuda. E mesmo assim ainda tomamos 5 gols do Juventude. Mas esses 5 gols foi por pura... Como é que eu vou passar para vocês? Soberba. Essa é a verdade. Soberba. Se a gente enfrenta o Juventude com a seriedade que enfrentou o Grêmio, não dava para eles não. Aí que está a diferença. Tá? Então aquele detalhe, galera, só para deixar claro que tem coisas que eu vejo assim, que ele joga no ar, e que eu não concordo. Eu tenho que pontuar, que é para não deixar espaço para ter má interpretação depois. Entendeu? Tem uma situação também que ele comentou, logo depois que ele fala sobre isso, eu lembrei do jogo contra o próprio Grêmio. No momento em que o Serna sai, ele me bota o Lima. O Serna é um jogador que ele sabe jogar de ponta aberto, estilo Keno, e sabe fazer um quarto homem no meio campo. Foi o papel que ele fez. E a grande vantagem do Serna é que por ele ter uma velocidade monstra, parece notícia ruim, chega rápido, ele leva uma vantagem sobre isso. Se você reparar no jogo, algumas bolas ele pegou lá próximo ao Guga e disparou, que foi, meu amigo. Foi embora. Foi até idêntico ao lance do gol do Palmeiras aqui. Nós fizemos no Palmeiras aqui, né? Ele rolou pro Arias. Então a velocidade dele é enorme. Quando o Serna me sai, pô, tava cansado, mexendo, legal, tudo bem. Aí eu pergunto, por que não botar o Marquinhos? O jogador volta a 100%, segundo o próprio Mano. Marquinhos é um jogador que se aproxima mais das características do Serna do que o Lima. Não estou
crucificando o Lima, não que o Lima tenha ido mal, pelo amor de Deus, não é isso. Só que o Lima daqui a pouco estava aberto lá na esquerda, para dar opção, e se virava para sem velocidade. E velocidade não é um fator forte do Lima. E isso comprometeu um pouco a nossa zaga, comprometeu um pouco a nossa equipe. Foi justamente Lima, a esquerdinha, onde saiu o lance do gol dele. Entendeu? Não foi culpa do Lima, nem culpa do esquerdinha. Mas o esquerdinha sozinho, o Lima antecipado, que o Lima saiu mais pro jogo, abriu um espaço que não deveria. Enquanto o Serrano fazia mais a marcação. Por que não o Marquinhos? O Marquinhos já está habituado a marcar. Inclusive jogou de lateral direito. Se ele é canhoto, jogou de lateral direita, pô, ele ajudar o lado esquerdo era mais fácil ainda. Mas é só uma pergunta que eu deixo no ar. Por que eu deixo a pergunta no ar? Porque deu certo, porque ganhamos. Certo? Nos classificamos, tudo saiu no final lá, mesmo com o Grêmio levando para os pênaltis, beleza. Então isso não vai ser questionado, não vai ser comentado, não vai ser cobrado, mas passa despercebido por muitos torcedores, mas não pode passar pela comissão técnica. Quer ver outro assunto? Que passou despercebido por um monte de gente, não pode passar despercebido pela comissão técnica? Como é que nós tomamos o segundo gol no Rio Grande do Sul? Uma falta lateral, uma barreira estava mal postada. Por quê? Você acha que a falta é lateral, o cara vai cruzar para a área. Simples. Então, vocês não se ligam no batedor. Quem é o batedor? 80% daquelas faltas seriam um cruzamento. Quando é para o pé trocado, e um especialista como é o Reinaldo, a barreira não foi armada devidamente como deveria ser. Falha do Fábio? É, um desleixo do Fábio. Mas cadê o professor? O professor não é o cara que comentou? É um desleixo do Fábio, mas eu tenho que chamar a atenção do Mano. Porque o Mano comentou que eles ensaiaram bola aérea defensiva e ofensiva. Se nós tomamos um gol lá, beleza, cara, acontece, coisa do futebol, um desleixo, uma desatenção, passou. Mas no jogo daqui, família, foi pior. Uma falta do mesmo lugar que nós tomamos o gol lá, porra, e botaram só o Ganso na barreira. Resultado, demos sorte que o Jefferson estava impedido. Senão seria gol dos caras numa jogada igual a do segundo gol lá do Sul. Para aí, repara. Como é que foi a barreira, como é que estava? Mas por quê? Desatenção, né? Então, meu treinador, vamos corrigir isso aí, porque se é uma falta frontal, o Fábio tem participação, porque quando é a falta frontal, ele bota a barreira com maior atenção. Mas ali, não sei que cargas d'água, só viu o Ganso subir na bola. Por que não bota mais gente ali para fechar a batida, sabendo que ele vai usar a perna esquerda? Fecha a batida, obriga ele a diminuir a força e botar na área, porra. Ou então bater mais colocado. Pode ser uma coisa que a gente podia tomar cuidado, né? Mas vida que segue. Mano tá fazendo um bom trabalho, tá? Mas tá sendo muito bem assessorado pelas ferramentas que a gente tem na mão, né, cara? A gente tá com quase todo o elenco e mais reforços. Mas vamos que vamos. Não pode cair o nível. O nível do primeiro tempo contra o Grêmio tem que ser mantido até o final. Ok? Vamos nessa. Família, um outro assunto, família. Outro assunto que eu quero trazer para vocês aqui é que, segundo informações, Dorival Júnior incluiu na possível lista de convocados para as eliminatórias da Copa, Martinelli e André. Aí eu faço uma pergunta. Para quê? Turismo?
A gente sabe que o Dorival Júnior é muito apegado a um determinado time. Ele quer levar só jogadores desse time. Inclusive jogadores inferiores, André e Martinelli. Mas mesmo assim ele quer levar. E vai botar o André e vai botar o Martinelli no banco. E vem cá, vai parar? Vai ter data FIFA? Ou vai ter rodada do Brasileiro? Então, irmão, não vai levar para jogar. Vai levar só para passear? Só para fazer excursão? Leva não, cara. Eu sei que todo jogador sonha com a seleção brasileira, mas é essa aí, parceiro. Eu acho bem complicado. Eu até gosto do trabalho do Dorival. Até gosto. Mas tem algumas coisas pendengas aí, cara. Tem algumas coisas pendengas aí. Eu particularmente fico preocupado. Levar só por levar, eu não acho grande vantagem não. Inclusive aqui, vou fazer até uma piadinha. Foi engraçado terça-feira. O Mano Menezes de um lado e o Renato Gaúcho do outro. Eles estavam no meio da roda da rapaziada que ia definir quem ia bater o pênalti. Diferente do Dorival Júnior, que fica fora da roda. Mas brincadeiras à parte, é só para não perder a piada. É complicado, galera, é complicado. Aí, depois dessa só... E que jogão ontem, hein? Que jogão ontem. Botafogo e Palmeiras estão de parabéns, entregaram tudo. Jogão de bola. Parabéns, esse é o futebol brasileiro. Parabéns. Família, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito obrigado mesmo. Não tem como dimensionar o carinho que eu estou recebendo por vocês. Não se esqueça, galera. Se não fez lá no começo, faça aqui agora. Triple C. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Vem fazer esse canal junto comigo. Vem realizar esse sonho comigo. Ok? Forte abraço. Muito obrigado e tamo junto, cuzão. Lealdade tricolor sempre.